Olá, queridos! Retomando aqui mais uma vez a leitura do livro Uma Vida com Propósito. Estamos no 30º dia. E o título desse tema diz: Formado para servir a Deus. Em Jó, capítulo 10, verso 8, está escrito o seguinte: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Em Isaías 43, verso 21, está escrito o seguinte: O povo que formei para mim proclamar o meu clamor, o meu louvor. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura nesse planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado, com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa construção porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é um produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Em Salmo 139, versículo 13 e 14, diz o seguinte: Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores do meu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Como disse Ethel Wethers, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro, cada momento foi determinado antes mesmo que um dia houvesse passado. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudá-lo a lembrá-lo de 5 desses fatores, criei um acróstico simples: forma. Nesse capítulo e no próximo conheceremos esses 5 fatores e em seguida explicarei como descobrir e usar sua forma. Como lhe Deus dá forma para o ministério? Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de sua capacidade é a forma. F, formação espiritual. O, opções do coração. R, recursos pessoais. M, modo de ser. A, áreas de experiência. Forma, esclarecendo sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concebidas por Deus para que os sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Não podemos adquirir dons espirituais nem mesmo merecê-los, por isso são chamados de dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter, é Deus quem os determina. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada uma pessoa deve ter. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais.
Por isso, não há dom que seja concedido a todos. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus: ensinar-nos a amar uns aos outros e depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para o benefício de outros. É importante, à medida que vai ouvindo a leitura, tentar identificar o que está sendo ouvido e de que forma isso se encaixa na sua vida. Esse é o propósito do livro. Esse livro, ele diz que como ter ou uma vida com propósito. Muitas das vezes a gente passa ao longo da nossa vida sem entender qual que é o propósito nosso desse mundo, o que nós temos que fazer, para que nós viemos aqui. E pessoas de uma compreensão, de uma inteligência, dotadas de dons espirituais, conseguem trazer para nós, através da leitura de um livro, através da escrita de um livro, da inspiração da escrita de um livro, uma forma de nós conseguirmos identificar como nós conseguimos melhorar a vida das pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Então, à medida que vai lendo, quando você ouvir alguma coisa que toca o teu coração, faz uma pausa, dá uma analisada e veja como eu consigo perceber de que forma isso pode melhorar a minha vida. Então, retomando aqui só um capítulo atrás. Esse acróstico, que é a palavra forma, ele diz o seguinte: F de formação espiritual, O de opções do coração, R de recursos pessoais, M de modo de ser, A áreas de experiência. Aí você analisa esses 5 pontos e tenta identificar aonde eu me encaixo nisso. Quais são os dons espirituais? Quais são as opções do meu coração? Quais são os recursos pessoais que eu tenho à minha disposição? Qual que é o meu modo de ser? Quais são as áreas de experiência que eu tenho? E a partir daí você começa a perceber as qualidades que antes você não tinha percebido, porém, através de uma leitura, através de um vídeo, através de um áudio, você começa a identificar em você como você pode transformar ou beneficiar as pessoas que estão à sua volta. Estou retomando aqui. Seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício, mas para o benefício de outros. Exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. Isso está em Coríntios, capítulo 12, verso 7. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos um dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi nos dado a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom que não é descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja do dom e a projeção do dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dons de outros cristãos. E nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons. Faça o que somos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviços na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério, mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Atentando para as opções do coração. Então, no caso, nós falamos agora da palavra F, agora nós vamos falar da palavra O, que completa a palavra forma, atendendo para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos. O que você gosta de fazer, o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz:
Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Seu coração revela você, seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma como age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares. Cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concebeu a cada um de nós o compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Do mesmo modo, Deus concede a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Meu Deus. Outra palavra para coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou incendiam profundamente. Elas revelam a natureza de nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que nos despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhe despertam paixão. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Então um dia eu vou deixá-la para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida no trabalho que não combina com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios 15 e 16. Interessante, não consigo imaginar está escrito na palavra pepinos e abacaxi. Mas se está escrito aqui, muito provavelmente está. Talvez não dessa forma, né? Mas com certeza com essa compreensão. O autor ele coloca aqui entre parênteses, né? Entre aspas. Então, muito provavelmente é uma força de expressão. Mas vale dar uma pesquisada em Provérbios 15 e 16. Talvez você encontre a palavra pepinos e abacaxis. Que legal. Mas vamos lá. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Sirva a Deus de acordo com o que está no seu coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e então faça isso para a glória do Senhor. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar.
Deus age por intermédio de homens em maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. Pergunta para meditar: de que modo eu posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? E assim terminou o 30º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Espero que tenha gostado, que sirva, que enche o teu coração, ou que, o mais importante, te deixe com dúvidas. Acho que essa é a parte mais interessante quando você começa a acompanhar algum conteúdo, buscando um autoconhecimento. Quando você começa a ter dúvida, quando você começa a pensar, quando você começa a se questionar, você está exatamente no caminho certo. E é justamente isso que Deus espera de nós, que nós questionamos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ambições, questionamos o que está no nosso coração e o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos para ganhar a vida ou o que nós gostaríamos de fazer. À medida que nós vamos questionando o nosso dia a dia, nós vamos nos aperfeiçoando e nos aproximando daquilo que realmente Deus quer para nós. Entenda que o conhecer Deus, ou o conhecer a vontade de Deus em nossa vida, ele não vai vir do nada, né? Vai cair do céu a inspiração e você vai ter a luz do que você vai ter. Em alguns casos pode acontecer, definitivamente pode acontecer. Mas na maior parte do tempo nós precisamos nos engajar com esse sentimento, né? De tentar entender como eu consigo melhorar, qual que é a expectativa de Deus para mim, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Isso é muito importante. Então, a busca pelo autoconhecimento, a busca pelo propósito de Deus na nossa vida, vai justamente nos colocar em um caminho de descobrimento, em um caminho que faça nós chegarmos a um estado de espírito, de modo que nós possamos agradar o coração de Deus e fazer aquilo que Ele realmente espera que nós façamos. Então, tenha uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e um grande abraço.